Olá, meus queridos. Chegou o momento de nós estudarmos mais um tema bíblico e o tema de hoje é sobre o santuário terrestre. Para alguns, o santuário de Israel não tem mais importância no meio cristão. Contudo, hoje nós vamos ver a importância e a relevância do santuário terrestre ainda em nossos dias, apesar de nós não precisarmos fazer mais sacrifícios de animais. Mas nós vamos perceber que o santuário ele nos aponta para a graça de Deus, algo que todos nós precisamos, independente se estamos no Antigo, no Novo Testamento ou na atualidade. Como eu posso comprovar isso? Eu posso comprovar isso através desta ideia aqui, queridos. A função do cordeiro. Qual era a função do cordeiro? O cordeiro no santuário terrestre, ele servia para morrer no lugar do pecador, ou seja, um substituto. Assim como o cordeiro foi o substituto pela morte de Adão e Eva ainda no Éden, já que eles não morreram no Éden, morreram anos depois, mas foi necessário que um cordeiro morresse para que eles pudessem ter roupas de peles de animal. Ali, Deus estava confirmando a sua palavra, dizendo que haveria morte se houvesse desobediência. Porque, queridos, conforme Romanos capítulo 6, o verso 23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então perceba uma coisa, querido. Nós podemos ver aqui que o nosso salário, as nossas escolhas, a consequência dela é a morte. Foi exatamente o que deveria acontecer com Adão e Eva. Adão e Eva, por comerem do fruto, eles deveriam morrer. Mas morreu um substituto no lugar deles naquele momento. Adão e Eva estão mortos hoje, mas veja bem, queridos, o que nós temos que entender é que o salário do pecado é a morte. Se não morre você, alguém tem que morrer no lugar. E aí é o que o texto fala, mas o dom gratuito, o dom, o presente de Deus para você e para mim é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, ele morre no meu lugar e eu vivo no lugar dele. Mas para isso eu preciso aceitá-lo. Continuando, queridos, os rituais no santuário apontavam para algo maior, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o sacrifício por mim e por você. Jesus Cristo, queridos, é aquele que nos limpa de todos os pecados. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é o nosso intercessor. E Jesus Cristo é a glória do unigênito do Pai. Por que eu falei essas coisas? Porque quando nós vamos para o santuário, nós percebemos que o santuário tinha o sacerdote representava Jesus Cristo. Nós temos o altar de sacrifício, onde tinha um cordeirinho que morria, assim como Jesus morreu por mim e por você como cordeiro. Nós temos também a pia de água, e aí nós vemos que Jesus nos purifica de todo o pecado. No santuário, nós temos a mesa dos pães, e Jesus é o pão da vida. No santuário, nós temos o candelabro, com 7 pontas, para poder iluminar o santuário. Jesus é a luz do mundo. No santuário, nós tínhamos o altar de incenso, que representava a intercessão pelos santos, as orações. Jesus é o nosso único intercessor. E no santuário, havia a Shekinah de Deus. E nós sabemos que Jesus é Deus conosco. Então, queridos, os rituais do santuário e todo o santuário apontava para algo maior, ou seja, para Cristo Jesus. O que é que Deus falou com Moisés para que Moisés construísse este santuário? Veja aí o que está em Êxodo, capítulo 25, o versículo 8. Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Com o pecado veio a separação do homem de Deus. O pecado faz separação. Só que Deus, ele quer viver em comunhão conosco. Ele quer viver em sociedade, em união conosco. E o que ele fez? Olha, faça um santuário para que eu habite no meio de vocês. E realmente, dentro do santuário havia a presença de Deus. O propósito de Deus, ao pedir para Moisés construir o santuário, é para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Hebreus capítulo 9, versículo 2 e versículo 7. Vamos lá. Hebreus 9, versículo 2 até o versículo 7. Diz assim:
Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Verso 4. Ao qual pertencia um altar de ouro de incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados e ignorância do povo. Então, dá uma ideia aqui, em Hebreus capítulo 9, do verso 2 a 7, como funcionava o tabernáculo. O tabernáculo tinha duas partes, o santo e o santíssimo. No santo, que era a primeira parte, onde tinha a mesa dos pães, onde tinha o candelabro, onde tinha o altar de incenso, entrava os sacerdotes. Todos os dias eles entravam lá. Agora, no santo dos santos, onde tinha ali a arca da aliança, onde tinha o maná, um pote com o maná, onde tinha o bordão de Arão, onde tinha as tábuas da aliança, ou seja, os 10 mandamentos, entrava o sacerdote uma vez por ano só, e ele mesmo, ele derramava sangue por si, ou seja, ele fazia uma oferta por si e pelo povo. Então veja bem, queridos, o que se fazia no santuário terrestre? O que se fazia? Remissão de pecados. Êxodo, capítulo 29, do verso 38 até o versículo 42. Êxodo 29, do 38 ao 42. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro a pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte de efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol com oferta de manjares, a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo a lei. Aqui está falando sobre o sacrifício contínuo. O que era o sacrifício contínuo? Vamos dizer que eu ou você vivêssemos na época do Israel, ali no deserto, ou de repente, depois, ali já na época de Salomão, ou de repente, já na época de Jesus, e eu morasse muito distante de Jerusalém. Estava morando muito distante e não tinha como ir toda vez que eu pecasse ir ao templo. O que acontecia? Então, todos os dias era oferecido um cordeiro de manhã e outro à tarde, por aquelas pessoas que não tinham como ir até o templo levar o seu sacrifício. Ou seja, assim alcançava a graça de Deus a todos, até aqueles que não iam até lá. E aí nós vemos a questão das misericórdias de Deus hoje, porque Deus hoje manda sol sobre justos e injustos. E o sacrifício de Cristo é para aqueles que aceitam e não aceitam. É bem verdade que só aqueles que aceitam é que estarão com Cristo na eternidade. Mas o sacrifício não é somente para crente, mas é também para aqueles que não aceitam. Jesus morreu por todos. Veja aí, queridos. Há nas festas do povo de Israel o cumprimento do ministério de Cristo. Em Israel havia a festa da Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, verso 29, Cristo morreu na cruz por nós. Ou seja, na Páscoa tinha que morrer um cordeirinho no lugar das pessoas. Cristo morreu por mim, por você. Aí havia também a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos era um período onde eles não comiam de forma alguma alimentos utilizados fermento, porque o fermento representava o pecado. Então veja bem, Cristo descansa em sua tumba como oferta pelos nossos pecados. Ele morreu por mim e por você. Primícias, está meio desconfigurado aí, mas não se preocupe não, tá? Primícias, Cristo ressuscitou com as primícias dos ressuscitados. Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. Trombetas, despertar missionário mundial anunciando a segunda vinda de Cristo e de seu reino.
expiação, juízo investigativo, antes da segunda vinda de Cristo, para vindicar os justos e a erradicação do pecado, do santuário e do universo. E 7, tabernáculo, que na verdade é o reino dos céus e a eternidade. Ou seja, cada uma destas festas representava uma parte do ministério de Cristo, desde sua morte até o dia em que ele voltará para nos buscar, para levar para o reino eterno. Então veja bem, ele morreu, ele descansou como oferta por nossos pecados, ele ressuscitou, ele enviou seu Santo Espírito, ele despertou a igreja para a mensagem de sua volta, ele está neste momento intercedendo por mim, por você, está diante do Pai intercedendo por nós, e por fim ele voltará para que nós possamos viver com ele, não em tendas, mas viver a eternidade com Cristo Jesus. Qual é a festa mais importante destas 7 festas que eu mencionei aqui? Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, nos mostra qual era a festa mais importante. Versículo 29 até o versículo 34, que diz assim: Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º dia, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para a purificação, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Primeira coisa que eu consigo ver aqui, queridos, é que além dos sábados semanais, o povo de Israel tinha outros sábados. Porque, veja bem, o versículo 29 diz assim, ó, Isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês. Então perceba, dia 10 de julho, todo ano, dia 10 de julho cai num sábado, ou numa segunda, ou numa terça, ou numa quarta? Não. Cada ano, dia 10 de julho, cai em um mês, em um dia diferente da semana. Só que, quando nós vamos versículo 31, o texto é assim, ó, é sábado de descanso solene para vós. Ou seja, Deus está dizendo, olha, independente de que dia da semana for, esse dia será sábado. Não que é um sábado semanal, mas é um sábado cerimonial. Viu como a Bíblia tem diferenças entre sábados? Já fica um spoiler para o nosso estudo que logo, logo virá aí. Então veja bem, queridos, o que acontecia? Uma vez por ano, o povo então se afligia, e quando eu digo afligia, não é que eles se batiam, não. Eles ficavam contritos em oração, em busca a Deus. E aí então o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, na parte onde tinha a Arca da Aliança, para poder limpar o santuário, ou seja, para poder interceder por todos os pecados. Tá bom, queridos? E o que isso representa? Na verdade, se representa, queridos, que Jesus, ele entrou no Santo dos Santos para interceder por mim e por você, para limpar o santuário celestial do pecado. Ah, no santuário celestial tem pecado? Não, queridos. No santuário celestial tem a confirmação de que existe pecado, ou seja, tem os livros que lá confirmam que existe pecado. Então, Jesus, neste momento, está no céu, intercedendo por mim e por você, para nos limpar de todo o pecado. Ou seja, Jesus, neste momento, intercedendo por mim e por você, ele está cancelando nossos pecados. Mas quando é que ele cancela os nossos pecados? Quando nós aceitamos que ele seja o nosso advogado. Lembre-se disso. Mas vamos lá. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Hebreus 7, verso 25, nos diz assim. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que Jesus está fazendo no céu? Ele só está sentado no trono? Não, ele está intercedendo por mim e por você. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Isso também diz a palavra de Deus. Neste momento, queridos,
Assim como o sacerdote no Antigo Testamento, ele entrava no santuário terrestre para uma vez por ano, para interceder por todos os pecados do povo, e quando ele voltava, o povo estava todo perdoado. Jesus neste momento está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você, e quando ele voltar, todos aqueles que afligiram a alma e que aceitaram o sacrifício do Cordeiro estarão perdoados também. No nosso próximo assunto, ou nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre o tribunal divino. O juízo de Deus, como funcionará? Quais serão as regras que vão seguir? Quem será o advogado? Quem será o acusador? Quem será o juiz? E nós, como réus, temos como nos livrar? Bom, queridos, eu digo para vocês uma coisa. Lembre-se que nós já temos um intercessor no céu, pois o santuário da terra foi feito conforme o molde do céu. É isso que Êxodo capítulo 25 nos diz. Olha, você vai fazer um santuário conforme eu lhe mostrarei. E, queridos, há um santuário no céu. Lá, Jesus está intercedendo por mim e por você. Mas no final, quando Jesus voltar para nos buscar, nós temos que aprender antes sobre o tribunal divino, pois há um juízo. E no juízo eu quero estar do lado dos santos. Ou, conforme o texto bíblico diz, do lado da direita. Que Deus esteja contigo e até o nosso próximo estudo. Ei, responde as perguntas aí do nosso formulário, porque lá dá mais informações sobre o tema que nós apresentamos aqui. Grande abraço e até o próximo estudo.